Olá para você, uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia, depende do horário que tu está vendo esse vídeo. De qualquer forma, bom alguma coisa. Para quem não me conhece, eu me chamo Maicon e eu sou pastor na Igreja Vintage 180. Eu sou pastor de aconselhamento e pequenos grupos, então se tu chegou até aqui, é porque provavelmente tu foi chamado a atenção por causa do assunto, né? Mas eu não falo só disso, eu trato da vida cristã num modo geral. Então vem comigo, vamos ver o que hoje nós vamos falar sobre espermograma. Agora há pouco no Instagram eu fui questionado acerca de um exame chamado espermograma. E a pessoa, o rapaz que me chamou ali, ele perguntou o que eu achava disso. Se é pecado, se não é, o que o cristão deve pensar disso e como nós entendemos isso. Então vamos lá, vamos entender. O que é o espermograma? É um exame laboratorial que vai analisar a qualidade do sêmen. O homem, ele por meio da ejaculação, será coletada uma amostra do sêmen e ali vai ser analisado, enfim, dentre várias coisas, qualidade, quantidade de espermatozoides, enfim, várias coisas por meio desse exame. Não só isso, pode ser avaliado também algumas questões relacionadas à próstata do homem, enfim. Quanto a isso, teria que ser alguém mais técnico nesse assunto para falar melhor sobre o que é o exame e como ele é feito e qual o propósito dele. Mas a questão que nós vamos nos deter um pouquinho aqui é com relação à prática, né? A forma como é coletada essa amostra, que, via de regra, é por meio da masturbação. E há casos em que a coleta pode ser feita em casa. Aí o homem pode ter o auxílio da esposa, né? Mas, via de regra, e a coleta é feita em laboratório, já é feita em local específico. Ou seja, a pessoa está desacompanhada, ela está sozinha e ela precisa se masturbar para ter essa amostra, para coletar essa amostra. Aí que entra o questionamento, né? E muita coisa já se disse, muita coisa já se ouviu sobre isso, mas o que nós cristãos entendemos sobre isso? Vamos lá. Em primeiro lugar, a qualidade do exame, e isso eu dei uma lida rápida agora na internet, e uma coisa que eu identifiquei é que a qualidade varia bastante se o exame é feito em casa, se essa coleta é feita em casa ou em laboratório. E eu li um relato de um urologista que ele diz que a amostra sendo coletada em laboratório, o resultado é muito melhor, a qualidade do resultado, o exame será muito melhor feito com a amostra coletada em laboratório. Ou seja, como eu disse, via de regra, a pessoa deve estar sozinha. Então, aqui entra, né, uma questão, mas o cristão ele pode se masturbar? Ele não é pecado? Como que o homem entrará lá sozinho e vai fazer isso? Então, a gente precisa primeiro entender o que é pecado, né? Aqui a gente entra numa questão que muitos às vezes querem dizer o que é e o que não é pecado, mas a última coisa que fazem é pegar a Bíblia, né, e ver o que a Bíblia fala. E na verdade o pecado é o que a Bíblia vai dizer, somente isso, só. Quando a Bíblia diz que algo é pecado, então algo é pecado, se não, não. E o que a Bíblia chama de pecado com relação ao sexo ou à masturbação? O pecado, ele é quando é realizado fora da cerca, da proteção da aliança, da proteção do casamento. Ou seja, durante a solteirice, enquanto a pessoa é solteira, que a Bíblia vai chamar de fornicação, e depois de casado, quando há o adultério, é quando a pessoa pula a cerca de fato, né? Ou seja, o sexo, biblicamente, ele é correto quando está protegido por essa cerca do casamento, dessa aliança, dessa responsabilidade, desse compromisso. Então, o sexo só é permitido por Deus quando há esse compromisso, esse comprometimento. Então, nós vamos ver que o sexo é um presente, né? Quando Deus cria o homem, ele cria a mulher a partir do homem, ele leva Eva até Adão e ele dá como um presente a esposa ao homem. Adão fica bem faceiro lá, né? Ele canta quando vê Eva
E ali então acontece a união conjugal, que é quando os dois se formam então de fato uma só carne por meio da culminante da relação sexual. Então, vamos lá. De forma mais objetiva, a masturbação então é pecado? Não. A masturbação não é pecado, se estiver dentro do casamento, entendeu? Qual é o problema então? O que a Bíblia vai definir quando está fora dessa cerca que eu falei? É quando o sexo ele é feito de uma forma egoísta, sabe? Quando a pessoa transa com uma prostituta ou sai numa festa, numa balada e transa com alguma pessoa desconhecida. É quando é esse sexo sem compromisso. É quando é esse sexo sem que há uma preocupação com a outra pessoa, com o cônjuge. E o casamento é isso. Eu não vou transar, eu não vou ter sexo no casamento basicamente porque eu quero. Não, é porque eu quero que a minha esposa tenha também. Assim que funciona biblicamente a relação sexual. Ela nunca pode ser desassociada de um compromisso, de uma aliança. A masturbação, então, ela não é pecado se estiver no casamento. A esposa pode masturbar o marido pode masturbar a esposa tranquilamente. Não há problema nenhum biblicamente. O problema é quando isso é feito de forma egoísta. E aqui entra problemas com pornografia, a própria masturbação pode ser algo viciante. Por quê? Porque é uma busca por prazer individual, né? E a Bíblia ela nunca vai nos voltar para nós mesmos. Essa busca egoísta é sempre ao próximo, sempre ao outro. Muito mais no casamento. Então, a masturbação ela é errada quando está fora desse âmbito conjugal. Dito isso, o que nós entendemos então com relação ao espermograma, com relação à masturbação para a realização desse exame? Quando feita por um homem que está buscando um exame para facilitar, para auxiliar a reprodução no casamento, não tem problema nenhum. Não é errado, não é pecado. Por quê? Porque mesmo que ele se masturbará de forma individual num laboratório, ele não vai estar fazendo isso ali porque ele é alguém que só quer prazer próprio. Não, ele está fazendo isso com um propósito de gerar uma prole, de que a sua família aumente. Ele está preocupado com a sua esposa, entendeu? A questão aqui é a masturbação em si. A masturbação, quando vista por esse âmbito, ela não é errada. Mas aqui cabe um alerta, né? E a gente tem que lidar com esses alertas, com essas luzes que acendem. Nós temos que lembrar que isso é algo muito arriscado. É muito fácil, durante a masturbação, a pessoa se perder na imaginação, né? É muito fácil. Eu tenho dito para alguns homens que me perguntaram, não somente esse que motivou o vídeo, mas para outros que eu já falei antes, que é uma linha bastante tênue, é algo muito arriscado. Se tiver como não fazer, melhor. Mas às vezes o casal já está tentando filhos há muito tempo, não tem conseguido. É necessário que o homem realize o exame, então ele deve ir debaixo de muita oração, debaixo de muito pedido a Deus para que guarde ele, porque é muito fácil de que aconteça um pecado ali, e o homem tem que estar resguardado por Deus para que isso não aconteça, porque mesmo sendo algo piedoso, algo que é para o bem da família dele, ainda assim pode ser levado à tentação e da tentação ao pecado. Certo, pessoal? Eu espero ter esclarecido aí, e vai comentando, coloca comentários aí, eu espero ter ajudado, e conforme vocês forem tendo dúvidas, ou enfim, vai pondo nos comentários, vamos conversando sobre isso, certo? Um abraço, fiquem com Jesus e até a próxima!